Olá, olá pessoal, muito boa noite a cada um de vocês que comparece aqui para assistência a essa videoaula. Nós vamos hoje falar de um assunto relativo ao último regulamento do Venerável Mestre Rapulu. Para ler o original do último regulamento na íntegra, acesse então o nosso site, cujos dados estão aqui abaixo na descrição deste vídeo. Então, o venerável mestre Rabulu, é uma pergunta que se faz, teria fechado o movimento gnóstico cristão universal se tivesse um contingente de estudantes de gnose habilitados, dando a nota, dando testemunhos, etc. Ele teria proibido a difusão do conhecimento gnóstico? Certamente que não, seria a resposta. O venerável mestre Rabulu, na realidade, fechou foi a parte cultural do movimento gnóstico cristão universal na Nova Ordem, mas não fechou a difusão do conhecimento gnóstico, que seguiu pelo círculo iniciático, sob novas diretrizes, por ele mesmo criadas. O venerável mestre Rabulu teve que reformar o penúltimo regulamento interno do movimento gnóstico cristão universal, porque o movimento gnóstico havia caído numa entropia generalizada, precisava provocar uma nova oitava, tinha que fazer alguma coisa, e o mestre não procrastinou. Então ele diz, temos tido que reformar os regulamentos internos do movimento gnóstico pelas seguintes razões. Primeiro, ninguém estuda as obras do venerável mestre Samael, nem do mestre Rabulu. Chama estudar é aprendê-la de memória, e isso não é estudo. Segundo, não há ninguém que esteja praticando os ensinamentos que a gnose dá. Todo mundo é cego nas teorias, falando do que não conhece e do que não sabe, vendo a crise mundial e, todavia, seguem no mesmo. Tarefa que se ter proposto, a tarefa que ter que ser proposto aos mais que fale. Era Mestre Bulu que disse isto antes da reforma do último regulamento interno, que na prática iria provocar o fechamento do movimento gnóstico cristão universal na nova ordem e resultar na proibição da difusão da gnose por meio de pessoas desqualificadas. O mestre tentou ainda jogar uma última cartada, dando um desafio aos membros do movimento gnóstico. Faz muito tempo, anos, o coordenador-geral internacional pôs uma tarefa a instrutores e à comunidade geral. Ninguém tem querido entregá-la. Somente no Brasil, algumas pessoas o fizeram. Nem na Colômbia, nem em nenhuma outra parte tem havido testemunho de nada, senão de um pouco de gente que se aglomera, nada mais que para falar. Por isto fazemos esta reforma de regulamentos. Pela mestra Bulu, foi quem disse, as leis naturais da entropia e da centropia são usadas pela natureza de forma natural para determinar uma seleção, separando os capazes dos incapazes. Sempre foi assim, e tudo não poderia ser diferente no movimento gnóstico. Sabemos que com esta reforma vai ficar muita gente fora do movimento, porém é uma seleção do pessoal, de modo, pois que para nós não é estranho que se vão 100 ou 200. Estamos buscando com isto a seleção. E para que queremos lixo?
Os que se vão são lixo, e ao lixo se lhe coloca fogo. Isto quem disse foi o venerável mestre Abulu. Aos que foram reprovados na seleção natural, que não se submeteram à tarefa, que não deram a nota, que não fizeram a lição, etc., por si mesmos foram embora do movimento, eles foram chamados de lixo pelo venerável mestre Rabulu, e lixo não serve para nada, disse o mestre. No artigo 2 do regulamento, o venerável mestre Rabulu transformaria o movimento numa escola de prática, de regeneração, destituído toda a parte teórica. Ele, então, destituiu toda a parte teórica, todo o curso, etc., porque de teoria estava todo mundo cheio e de prática nada. E a teoria, se não levada à prática, de nada serve. Do artigo 3º do regulamento, o venerável mestre Rabulu determinaria em definitivo a separação entre os dois círculos do movimento. A partir daí, a junta administrativa, pertencente ao círculo cultural administrativo, ficaria responsável somente pela parte administrativa, ficando proibida de meter o pico na parte esotérica, que iria ficar única e exclusivamente com o venerável mestre Rabulu, do círculo iniciático, e este pessoal da parte administrativa, desprovido de atributos iniciáticos, no tempo do venerável mestre Rabulu, fez muita besteira no movimento gnóstico, pois não entendia nada do espiritual, somente do material. Até então, a junta administrativa, constituída de pessoas que não se qualificariam para o círculo iniciático, desprovida de apetrechos iniciáticos, estava praticando absurdos no trato com os membros, julgando-os, condenando-os, expulsando-os, etc. Como se pode ver, houve equívocos, até na implantação do último regulamento, que passaria a ter vigência a partir de 27/12/2000, quando o mestre já havia morrido, e há cerca de um ano atrás, quando a Junta Coordenadora Nacional pediu a resolução número 58, em 7/11/2000, implantando o último regulamento geral do movimento gnóstico, ele já não existia mais, na prática, ao bem da veracidade dos fatos, pois o venerável mestre Abulu havia intencionalmente configurado o movimento gnóstico em duas frentes, esotérica e administrativa. A esotérica de perfil espiritual e iniciático seria comandada só por ele, a partir dali, já que o pessoal do administrativo, de forma inadequada, sem predicados iniciáticos, estava promovendo ingerências no estritamente espiritual. A partir dali, a parte espiritual seria gerenciada pelo venerável mestre Abulu, que estava em vida ainda aqui na Terra, e a parte administrativa de perfil material deveria ser comandada pelas juntas administrativas. E este era o plano inicial do venerável mestre Abulu, era a sua real intenção. Porém, o venerável mestre Abulu, a real luz do movimento gnóstico, já não estava mais presente a partir de 8/1/2000. Sem luz na escuridão, dali para frente só iria se movimentar dentro da gnose quem tivesse criado a sua própria luz. O resto, o lixo, ficaria na escuridão. O pessoal de todas as fases, B avançada e C, a partir daí foi revertido para a fase A, e dali, após um ano, se não se qualificasse como lixo esotérico, iria
para a lixeira, para ser queimado pelo fogo. A partir daí, estava estabelecida na nova ordem a situação do estudante gnóstico em 3 esferas, A, B e C. Dali da esfera A, onde estavam concentrados todos os remanescentes do movimento, até aquela data, aqueles que fossem dando a nota iam migrando para a fase B, no mundo astral. E os que não dessem a nota dentro do tempo estabelecido iriam para a lixeira, seriam lançados ao fogo. Na fase B, onde se deveria concentrar os que estavam dando a nota e os que fossem chegando ao movimento, se migraria alguns para a esfera C, e os que não dessem a nota migrariam para a esfera A, e daí para a lixeira, se não fizesse nada no período estabelecido de 1 ano. Na fase C, deveria se concentrar os que dessem a nota, já que iriam fazendo as iniciações e se tornando membros do movimento gnóstico. A migração da esfera A para a B e de B para C seriam feitas somente no mundo astral, ao comando do Venerável Mestre Rabulu. Daí se depreende que a entrada de novos estudantes no movimento gnóstico, conforme dita pelo Venerável Mestre Rabulu, não se daria no mundo físico, somente no astral, onde a fase B estava instituída. O estudante antigo da fase A, que não passasse para a fase B, no prazo estipulado de 1 ano, deixaria de pertencer ao movimento gnóstico pelo fato de ser incompatível. Este estudante da fase A, que no período de 1 ano não desse a lição, estariam fora da gnose. Então, estes estudantes da fase A, que no período de 1 ano não desse a lição, estariam fora da gnose, iriam à lixeira esotérica. Então, daí se depreende à luz da verdade que, após 1 ano de vigência deste regulamento, o movimento gnóstico já não existia mais na Terra, nos termos dele, pois quase ninguém, ou ninguém mesmo, iria dar a nota nestes tempos. Então, do ponto de vista prático, desde o comunicado de 9/7 de 1999, a implantação do último regulamento, em 27/2/2000, já havia decorrido 1 ano e meio, e ele já havia se desconfigurado, em minha opinião. Então, na prática, quando esse último regulamento entrou em vigor, em 27/12/2000, ele estava revogado devido à morte de uma de suas 2 partes gestoras e pelo fato de o movimento gnóstico já estar praticamente fechado por falta de estudantes gnósticos qualificáveis. Uma coisa que prova o fato de que o mestre havia configurado o movimento gnóstico para funcionar com ele vivo, gerindo a parte espiritual, é o artigo 7 do último regulamento. Por carta me fazem saber dessas 2 fases, B e C. Qualquer pergunta que me queiram fazer, terei muito prazer em responder e dar a orientação necessária. Isso diz o Venerável Mestre Rabulu. Pelo último regulamento, nota-se que poderia existir as fases B e C no mundo físico. Sim, se houvesse membros qualificáveis e que o ingresso nelas somente seria feita no astral, pelo Venerável Mestre Rabulu, e que este contingente das fases B e C estabeleceria interações por carta com o Venerável Mestre Rabulu, mas infelizmente isso não ocorreu por 2 motivos: o falecimento do mestre e a ausência do pessoal qualificado.
todas as pessoas que estavam no movimento gnóstico na fase A, até a entrada em vigência do último regulamento, se não desse a nota no prazo de 1 ano, iriam para a lixeira. Os que dessem a nota, porventura, também não estariam mais lá, na nova ordem desativada, porque já seriam esotéricos. E o venerável mestre Rabulu já havia transformado o movimento gnóstico em pseudo-esotérico. Pelo artigo 8 do último regulamento, o pessoal da antiga fase C fica descredenciado, perde o posto de membro do movimento gnóstico e se direciona em direção à lixeira esotérica. Se bem que entre este houve muitos lixos recicláveis, isto é, sempre aquele que reconhece o seu fracasso, recicla-se, abre mão da sua condição de estudante gnóstico pontificado, zera tudo e começa de novo na condição de estudante gnóstico privilegiado, se chama de estudante gnóstico pontificado aqueles que vivenciaram a gnose e viveram contemporaneamente aos dois mestres da gnose samaliana, o venerável mestre Rabulu e o venerável mestre Samael, pontificado porque cada um desses mestres se constituiu numa ponte. Daí vem o nome de pontífice. Pontífice é a ponte, aquela que permite, então o mestre permite a passagem de nós, né? Seus estudantes, ele é a ponte que nos permite passar a iniciação, passar de uma dimensão para outra. Então, pelo artigo 10, se vê que há as fases A e B no mundo físico, e a migração da B para A, quando há retrocesso, também há da fase A para a fase B, quando há progresso, porém se faz no astral, pelo venerável mestre Rabulu. No artigo 11, a prova de que o regulamento se configuraria sobre as duas vertentes, com o mestre vivo e com a junta administrativa, pois aí o mestre pede para as pessoas novas que fossem chegando ao movimento gnóstico comunicarem somente com ele por carta. O artigo 18 também mostra a intenção do mestre em fazer a governabilidade do movimento gnóstico em duas frentes, iniciática e administrativa. Também pelo artigo 18 assinala que na prática não há fase B e C formadas no mundo físico, ao bem da veracidade dos fatos, no último regulamento, que entrou em vigência a partir de 27/12/2000, derrogando o regulamento geral contido na resolução número 19, de 7 de outubro de 1996, já estava na prática derrogado também pela morte do venerável mestre Rabulu, em 8/11 do ano de 2000. Então, até aqui a nossa leitura deste texto. Quem quiser ler este livro na íntegra, aqui na descrição do vídeo, as instruções para tal. Muito obrigado a todos, a paz reverencial.